Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo momento para falar um pouco do catecismo. No primeiro vídeo a gente falou do básico, né, que é a questão bem básica aí do início do entendimento do que é Deus, do que é o propósito de Deus na nossa vida. Agora a gente vai adentrar um pouco mais, mas falando também, dando sequência ao que a gente conversou outrora, né? Falar um pouco da catequese. Aqui está o básico do que a gente já viu, né, na aula passada. Agora a gente vai falar um pouco da catequese. Lembra que na aula passada a gente falou que um dos objetivos dos apóstolos era ensinar e batizar e formar discípulos, né, claro. E essa questão de formar discípulo, a gente fala um pouco da catequese aí. Só que a catequese que a gente está falando aqui é a catequese básica, porque a gente pode pensar a catequese como algo contínuo que nunca vai parar, que seria o processo de evangelização da nossa vida, algo que nunca vai deixar de existir. Mas quando a gente fala da catequese aqui, é a catequese no sentido bem básico, é o momento do processo de evangelização, né? Vamos dizer, é o primeiro momento do processo de evangelização. Seria a educação da fé, a primeira educação da fé, o que a gente está dizendo. Então a catequese no sentido estrito mesmo da palavra. É o ensino da doutrina cristã bem básico, do início, né? A gente está falando disso. E a catequese tem como esse fundamento educar os homens, ajudar os homens a acreditar e formar os discípulos, que está aqui, né? Então, quando Jesus envia os apóstolos, ele envia para ensinar e batizar e formar discípulos. E esse ensino, quando vai formar esses discípulos, ele vai passar por essa catequese, que é a forma de educar hoje, né, atualmente, né? Que é a forma como a gente sistematizou o ensino, vamos dizer assim. A gente tornou o ensino ele sistemático, o que a gente chama de catequese. Então a gente educa os homens, a educação mesmo de educação cristã, né? Não só como foi a vida de Cristo, mas como deve ser a nossa vida a partir da vida de Cristo, né? A partir da Bíblia, a partir de tudo que Deus nos ensinou. Ajudar os homens a acreditar, né? A gente viver em nome de Jesus, que é João 20:31. A gente vai fazer esse processo de ajuda, de auxílio, né? Para que o homem possa acreditar na verdade de Deus e vai formar o discípulo a partir disso, na educação, na ajuda e na formação de discípulos, que vai anunciar a fé, vai viver a fé e vai celebrar a fé, né? Como a gente viu na aula passada. Então essa catequese, que é o princípio, é o início mesmo, né? Catequese básica e bem estrita da palavra, no sentido bem estrito da palavra, vai edificar o corpo de Cristo, né? Vai formar o corpo de Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo, né? Temos que saber disso. Estamos nele, presente nele e ele presente em nós, né? Se permanecermos nele, ele vai permanecer em nós, como está na palavra. E a gente vai formando esse corpo de Cristo, né? Porque em Cristo não há divisão, não há mentiras, não há contradições, não há paradoxo. Em Cristo há unidade plena, né? Então, a partir da catequese, tem 3 parâmetros, que seria o crescimento interior da igreja, extensão geográfica, aumento numérico. Aqui a gente fala do aspecto qualitativo e do quantitativo, que tudo isso vai depender da catequese, né? Crescer a igreja interiormente, ter uma expansão geográfica, que aqui realmente é o processo quantitativo, e ter esse aumento numérico, que é realmente um aspecto quantitativo. Estar no mundo inteiro, né, seria a extensão geográfica, e o aumento numérico é o aspecto quantitativo, e o crescimento interior da igreja, que é o aspecto qualitativo, né, da catequese. Então não importa só ter a expansão geográfica e o aumento numérico, porque isso em si é só número. Para Deus isso não vai importar tanto, né? Claro que importa pelo meio da evangelização, mas para Deus não importa tanto esse crescimento geográfico e numérico se não houver o crescimento interior da igreja. Então esse é o principal, que esse crescimento interior da igreja, que é o aspecto qualitativo, tem uma formação básica boa, né? Para que realmente a gente possa edificar esse corpo de Cristo, senão a gente não vai edificar esse corpo de Cristo nunca, se a gente não tiver esse aspecto qualitativo forte. O segundo ponto são as obras catequéticas. Servem de modelos, né? Então a igreja passou por vários momentos fortes, tempos fortes de catequese. Por exemplo, na época, nos escritos de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, nos concílio de Trento, por exemplo. Então a igreja passou por momentos fortes de catequese, da catequese básica, da conversão básica, né? Que nos auxilia a entender a vida de Cristo, a vida da igreja, a Bíblia, os desígnios de Deus, né, na nossa vida. Agora, claro, a gente fala assim de catequese, entender e compreender, mas se isso não for adentrando em nossa vida, quando a gente vê aqui crescimento interior da igreja, se não houver uma conversão interna, eu só vou ter conhecimento e mais conhecimento e não vou ter uma mudança de vida. E para isso, enfim, Deus vai olhar para a gente e vai dizer, eu não te conheço, né?
Mas eu preguei em teu nome, eu fiz tanta coisa, enfim, Deus vai dizer pra gente, eu não te conheço. Se a gente não tem esse crescimento interior, essa mudança de vida, esse conhecimento que a gente está tendo aqui, não vai valer de nada. Então é preciso que o conhecimento seja adentrado no nosso ser, para que a gente possa ter verdadeiramente mudança de vida. E o outro ponto da catequese são os elementos da missão pastoral da igreja, a vida da igreja. Aqui são elementos com aspectos catequéticos que preparam e desenvolvem a catequese. São apenas alguns elementos da vida pastoral da igreja, né? Que a gente utiliza na catequese, que a gente está falando dessa catequese no sentido estrito, né? O primeiro momento da evangelização, vamos dizer assim. Então a gente pega alguns elementos da missão pastoral da igreja. Que elementos são esses? A gente tem inúmeros elementos pastorais dentro da igreja, né? Mas eu vou citar alguns aqui, que está no catecismo. O primeiro anúncio, que é o querigma, né? É o momento da evangelização. A apologética, que é a defesa da fé. A gente vai defender a fé a partir da razão também, né? Fé e razão andam juntos. As experiências da vida cristã, minha, dos santos, de N pessoas. Os sacramentos da igreja, os inúmeros sacramentos da igreja que nos auxiliam a entrar nesse mistério da catequese. A integração na comunidade eclesial, né? Eu vou me inserindo no corpo da igreja para poder me desenvolver. É importante essa inserção para que eu possa servir posteriormente, né? E o testemunho meu que eu vou dando nesse passo de primeira evangelização e dos próximos que vão dando para mim, né? Então esses são os elementos da missão pastoral da igreja que a gente vai inserir ele nesse ambiente da catequese para poder, nesse primeiro processo de evangelização, a gente poder comunicar bem e com fundamentos profundos daquilo que a gente vem falando. Lembrar que, por exemplo, a gente falou aqui experiências da vida cristã e testemunho, né? São dois pontos que eu acho bastante interessante porque entra nesse crescimento interior da igreja, né? Porque não é só ficar no conhecimento. Primeiro anúncio, a gente vai explicar o amor de Deus, etc. Perdão, a misericórdia de Deus. Apologética, a gente vai defender a doutrina cristã, mas a experiência da vida cristã, a vivência dos sacramentos, claro, que vai nos dar essa experiência também. E o testemunho dos outros e nossa, que vai nos inserindo nessa qualificação da formação cristã, né? E, claro, a integração na comunidade também vai fazendo com que a gente vá tendo essa experiência mais e melhor. Beleza? Tranquilo? Era isso. Então é isso. Se você gostou, dê o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e divulgue para que a gente possa ir crescendo e divulgando mais essa questão do catecismo. Um abraço.